Queridos amigos, saudamos a todos com a paz de Jesus. É um privilégio podermos estar juntos para estudarmos a palavra de Deus. Nós fechamos o chat para que não haja, que as pessoas não fiquem conversando na hora da live. Na última live que nós tivemos, houve muita conversação, muita distração, e nos grupos do WhatsApp houve muita discussão também. Então, atendendo o conselho de vários amigos e irmãos nossos que nos escreveram, e eles diziam: pastor, eu aconselho o senhor a fechar o chat, para que não haja aquela conversação, discussões, distração enquanto o senhor está pregando, está anunciando a palavra de Deus. Depois que eu terminar a live, então o chat dos grupos ficará aberto por 15 minutos para que você faça a sua pergunta. Isto é suficiente. Em 15 minutos depois da live, você poderá fazer a sua pergunta nos grupos do WhatsApp ou aqui mesmo no YouTube. Queridos, nós dedicamos hoje bastante tempo para responder todas as perguntas que foram feitas da última live sobre os 1000 anos. Lembram-se vocês? Sobre os 1000 anos, nós tivemos muitas perguntas. Isto é bom, isso demonstra o interesse dos irmãos no estudo da profecia. Muitas perguntas eram repetidas, então nós filtramos as perguntas e fizemos um vídeo que deu cerca de 1 hora o vídeo, e este vídeo está pronto, vai ser postado, vamos fazer o upload dele, vamos subir este vídeo ainda hoje à noite, para que você tenha acesso a perguntas e respostas sobre os 1000 anos. E hoje nós vamos estudar com vocês sobre as 7 festas sagradas. Lembrem-se vocês que nós estamos disponibilizando para vocês estes livros preciosos: Revelações do Apocalipse, volume 1, Revelações do Apocalipse, volume 2 e Revelação do Apocalipse, volume 3. Nós estamos disponibilizando estes livros no nosso site, ou seja, melhor, no nosso canal, e também nos grupos do WhatsApp. Você poderá adquirir estes livros todos. Também Revelações de Daniel, volume 1, Revelações de Daniel, volume 2. Todos estes livros estarão disponíveis em forma digital. Considerando que fica muito difícil despachar esses livros para a Europa, para a África, enfim, para o Brasil, enfim, é muito caro o correio, e nós estamos disponibilizando na forma digital, e-books, para que você possa acessar esses livros instantaneamente e possa, então, estudar, possa ler. E, queridos, nós vamos também disponibilizar lá o livro Sétimo Milênio. São 6 livros, são 6 e-books. Estes 6 e-books estarão custando somente R$ 97. R$ 97 pelos 6 livros, a coleção completa. E o que mais? Como bônus, como presente, você receberá este livro, Vícios Secretos, isto virá como bônus, e você receberá também como bônus um pacote de 14 vídeos intitulado Apocalipse, Revelações de Jesus. São 14 vídeos que nós preparamos, todo ilustrado. Isso nos deu muito trabalho para fazermos estes 14 vídeos cobrindo desde o capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 22 de Apocalipse, cobrindo todos os capítulos de Apocalipse. 14 vídeos e mais o livro Vícios Secretos. Virão como bônus para todos aqueles que comprarem estes 6 livros. Estes 6 livros trarão o bônus para você, ok? Logo no final desta live, você poderá acessar o link da descrição. No link da descrição desta live estará ali o local onde você pode acessar e pode adquirir estes livros, estes 6 livros, ok? Nós estamos fazendo isto para que a mensagem chegue
o mais rápido possível no mundo todo, em todos os longínquos lugares da terra. Nós queremos, neste momento, pedir que você coloque os pedidos de oração que você tem. Os pedidos de oração que você tem, você coloque diante de Deus neste momento. Antes de abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar. Feche os olhos e apresentemos diante de Deus nossos pedidos. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estou com os meus irmãos. Milhares deles. Estamos unidos em torno da Bíblia, e a Bíblia só, para que a Bíblia fale ao nosso coração. Querido Deus, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que fale o Espírito Santo, que fale a tua palavra, não o homem, não pensamentos humanos, mas que apareça a doutrina que o Senhor deixou escrita na Bíblia para nós entendermos o plano da salvação, as 7 festas sagradas do santuário. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento. Abençoa os teus filhos que estão apresentando neste momento os seus pedidos de oração. Os pedidos que são apresentados em favor de curas pelas enfermidades, perdão pelos pecados, conversão daqueles pelos quais estamos orando e jejuando para que eles sejam convertidos. Responde à oração do teu povo. Derrama sobre nós a tua bênção, que ao abrirmos neste momento a Bíblia, o Senhor abra a nossa mente para compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, as 7 festas sagradas. Você sabe que Deus explicou, Deus ilustrou o plano da salvação através da doutrina do santuário. Já no princípio, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus pediu para que Adão matasse um cordeiro. Foi Adão quem imolou aquele cordeirinho, e com a pele do cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva, cobrindo aquela nudez causada pelo pecado. A matança dos cordeiros continuou, dia após dia, ano após ano. Depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles continuaram apresentando seus altares, seus sacrifícios ali no portão do Jardim do Éden. E sabem, queridos, foi ali no portão do Jardim do Éden que Adão e Eva vinham adorar a Deus com os seus filhos. Caim aprendeu isso. E foi por causa desses sacrifícios que Caim se revoltou contra Abel, matando Abel, porque o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, e o de Caim não, porque o de Caim não tinha o cordeiro, não tinha o sangue. Não há salvação sem sangue, queridos. Não há salvação sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Caim foi rejeitado. Quando Deus criou a nação escolhida, quando Deus chamou a nação escolhida, descendentes de Abraão, os judeus, a nação de Israel, Deus disse para que eles construíssem um tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do seu povo e dar continuidade ao sistema de sacrifícios. Enquanto o verdadeiro Cordeiro de Deus não viesse ao mundo, os cordeirinhos teriam que ser mortos e sacrificados dia após dia, como uma promessa de que um dia viria, sim, o Cordeiro verdadeiro de Deus para nos salvar. Por isso, Deus deu a ordem para Moisés, lá no deserto. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Leia comigo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E o verso 9. Conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Deus deu para Moisés o modelo do tabernáculo, do santuário terrestre. Moisés não criou isso da cabeça dele. Foi Deus quem deu todo o design. Como deveria ser o pátio, como deveria ser o lugar santo e como deveria ser o lugar santíssimo. Quais os móveis que deveriam existir no pátio? O altar de sacrifício e a pia. Quais os móveis, o mobiliário que deveria existir no lugar santo? A mesa com os pães da preposição, que eram 12 pães, do lado direito de quem entrava, estava ali a mesa com 12 pães.
cada pão representando uma das tribos de Israel. Do lado esquerdo de quem entrava no lugar santo, estava ali o candeeiro, o candelabro com 7 lâmpadas. E na frente de quem entrava no lugar santo, estava o altar de incenso, onde o sacerdote queimava incenso, misturando o incenso com as orações dos pecadores que confessavam seus pecados. Este incenso subia por cima do véu, porque separando o lugar santo do Santíssimo, existia um véu. E o incenso subia por cima do véu e penetrava no lugar santíssimo. Lá no Santíssimo existia a Arca do Concerto, os 10 mandamentos, dentro da Arca do Concerto. De cada lado da Arca do Concerto existia um anjo querubim. E no meio dos 2 anjos, em cima da Arca do Concerto, com os 10 mandamentos, existia uma glória sobrenatural, uma glória que era a presença de Deus, chamada Shekinah. Queridos, tudo isto foi dado como modelo do santuário celestial, modelo do verdadeiro tabernáculo que está no céu. Eu quero ler para você, então, o que está em Hebreus. Abra sua Bíblia no livro que Paulo escreveu aos Hebreus. Aqui nós lemos no capítulo 8 de Hebreus. Hebreus capítulo 8. Paulo está falando sobre o verdadeiro tabernáculo. Não a cópia, mas o verdadeiro tabernáculo que está no céu. Aqui nós lemos em Hebreus capítulo 8, abra sua Bíblia, verso 1 em diante. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Vocês estão percebendo que existe um verdadeiro tabernáculo que não é cópia? Que existe um verdadeiro tabernáculo que não foi construído por Moisés? Qual é esse verdadeiro tabernáculo que não foi construído por Moisés? É o tabernáculo do céu, é o santuário do céu. Por isso, Hebreus capítulo 8, verso 2 diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Aqui na terra, Jesus não podia participar do santuário terrestre como sacerdote, porque ele não era da linhagem de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Por isso diz aqui no capítulo 8, verso 4, ora, se ele, Jesus, estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei, os quais servem de exemplar das coisas celestiais. Mas, queridos, no santuário do céu, o sacerdócio não é segundo a tribo de Levi. No sacerdócio do céu, o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no santuário do céu. Queridos, no santuário da terra, além dos móveis que existiam no pátio, no lugar santo e no santíssimo, existiam também 7 festas. Abra sua Bíblia agora em Levítico capítulo 23. No santuário terrestre existiam 7 festas. E você pode me perguntar, pastor, por que existiam 7 festas no santuário da terra? Primeiramente, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Lembrem-se vocês que Deus trabalha em ciclos de 7. O Apocalipse está repleto de ciclos de 7. E, queridos, aqui em Levítico capítulo 23, menciona que o plano da salvação foi ilustrado, foi nos dado a entender o plano da salvação através de 7 festas. Estas 7 festas que estão aqui em Levítico 23, elas são proféticas. Festas proféticas. O que quer dizer isso? Que elas eram realizadas ano após ano, no dia exato, porque cada festa tinha o seu dia exato, a sua data certa para ser comemorada, e elas eram comemoradas ano após ano, uma vez por ano, apontando para algo maravilhoso que viria no futuro. Todas estas festas sagradas culminam, nos conduzem para o ministério de Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo que ele faria ao morrer pelos pecadores, ao ressuscitar, ao subir para o céu, ao interceder por nós. Queridos, há pessoas que pensam que
a obra de Jesus Cristo se resumiu só naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Há muitos que pensam que a única coisa que Jesus tinha que fazer era morrer pelos pecadores na cruz do Calvário e não precisaria fazer mais nada. Não, queridos, não é assim. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi perfeita e foi toda suficiente para perdão dos teus e dos meus pecados. A morte de Cristo na cruz foi completa. A expiação que ele fez na cruz foi completa. Nada pôr, nada tirar. Porém, queridos, nós não precisávamos só de um Salvador que morresse no nosso lugar. Nós precisávamos também de um mediador. De um mediador que ouvisse as nossas orações. Quando nós pecamos, nós oramos. E nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Pedimos perdão. Portanto, existe um mediador. Não são os mediadores católicos, não são os santos que foram criados, um para cada dia do ano, para distrair a atenção das pessoas, impedindo as pessoas de irem a Jesus Cristo. Não, queridos. No santuário do céu só existe um mediador, um sacerdote. Isto está claro aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2 e o verso 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Aqui nós lemos. 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Lá no santuário do céu existe sim um mediador. É Jesus Cristo. A obra suprema de Jesus Cristo foi morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Mas depois que ele morreu por você no Calvário, o que mais ele fez? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 e vamos ver o verso 14. Hebreus capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, e que penetrou nos céus. Percebam, depois que Jesus morreu na cruz por você, para perdão dos seus pecados, ele ressuscitou, subiu ao céu e penetrou nos céus, como nosso sacerdote, sumo sacerdote. Por isso, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós temos que confessar os nossos pecados a Ele. Ele é o nosso mediador, um único mediador. Por isso, diz aqui o verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança. Achegue-se, pois, com confiança, com certeza, com alegria. Achegue-se, pois, com confiança ao trono da graça. Como é que você faz quando você peca? Você vai a Jesus Cristo, você se ajoelha e você clama pelo sangue de Jesus Cristo e ele intercede por você diante do Pai. Cheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É isso que Jesus faz no lugar santo do santuário celestial. No pátio do santuário celestial, queridos, Jesus Cristo morreu por nós. Qual é o pátio do santuário celestial? É o planeta Terra. E qual é o altar de sacrifício do santuário celestial? É o Monte do Calvário. No Monte do Calvário morreu o Cordeiro de Deus, que é o altar de sacrifício, não do santuário da terra, é o altar de sacrifício do santuário celestial, pois ali morreu o Filho de Deus. Queridos, quando Jesus subiu ao céu, ele foi entronizado no céu, como nosso sacerdote, como nosso mediador. Percebam que a obra de Jesus, como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz, foi perfeita, mas não parou ali. Ele subiu ao céu para ser teu mediador, meu mediador. E tudo isto está ilustrado nas 7 festas sagradas. Por isso nós temos que entender as 7 festas sagradas para entender também o ministério de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia novamente, lá em Levítico capítulo 23. Aqui nós vamos ler sobre as 7 festas sagradas, que eram 7 profecias, que iriam se cumprir uma a uma na data certa, na vida e no ministério de Jesus.
Podemos ler Levítico capítulo 23 e o verso 4. A primeira festa no santuário da terra e que representa a primeira festa do santuário celestial. Vamos ler capítulo 23, verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ou seja, no primeiro mês do calendário judeu, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. A primeira festa no santuário da terra era a Páscoa do Senhor. Nesse dia da Páscoa, o cordeiro era morto. Às 3 da tarde, o cordeiro era morto. E logo depois do pôr do sol, já começava o quê? O dia 15. O cordeiro era morto no dia 14. Depois do pôr do sol, começava o dia 15. E nas primeiras horas do dia 15, na parte escura do dia 15, que era outra festa, era a festa dos pães asmos. Eles comiam a carne do cordeiro assado e também com ervas amargas e com pães asmos, pães sem fermento. Esse ato de comer da carne do cordeiro com ervas amargas e com pães asmos acontecia na festa dos pães asmos, que começava no dia 15. Logo após o cordeiro ser morto no dia 14 às 3 da tarde, logo depois do pôr do sol, eles comiam esta Páscoa. Portanto, queridos, aqui você vê as duas primeiras festas. No verso 5 está a primeira festa. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E o verso 6, e aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Por 7 dias, eles comiam pães asmos. Eles não teriam fermento em casa durante esses 7 dias da festa. Queridos, o que simbolizavam estas festas? A festa da Páscoa simbolizava a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu no dia da Páscoa, no dia 14 de Nisan, o primeiro mês do ano 31. Foi numa sexta-feira. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, dia 14 de Nisan. Ele é a nossa Páscoa. Ele cumpriu esta profecia. Aleluia! E agora aqui diz também sobre a festa dos pães asmos. Na noite de quinta-feira, Jesus Cristo comeu a última Páscoa com os discípulos. Ele se reuniu no cenáculo com os discípulos e ele repartiu o pão, deu para os discípulos, antes de distribuir o pão e o vinho, Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, depois partiu o pão, deu-os de comer, depois deu também o suco da vide, representando o seu sangue. O pão representava o corpo de Cristo e o suco da vide representava o sangue de Jesus Cristo. Ele participou com os discípulos da última Páscoa, introduzindo o lava-pés, introduzindo a Santa Ceia. Queridos, esta é a festa dos pães asmos do novo concerto. A festa dos pães asmos do santuário celestial, nós celebramos cada vez que nós comemos a ceia do Senhor. Isto é lindo. E nós estamos comemorando a morte de Jesus Cristo até que ele venha. A terceira festa, você vai encontrar aqui no capítulo 23 e no verso 9. Aqui está a terceira festa. As primícias. Esta é a terceira festa. Verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes, ou seja, quando colherdes a seara, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Antes do povo colher a seara toda, eles deveriam colher os melhores frutos e trazer estes melhores frutos para o santuário e entregar para o sacerdote. Porque estas primícias, que eram os melhores frutos colhidos antes da seara, eram consagradas ao Senhor no dia 16 de Nisan. Percebem? A Páscoa, dia 14, pães asmos, dia 15, e a festa das primícias, dia 16. Queridos, esta é uma sequência de profecias. Jesus morreu no dia 14, Jesus Cristo ressuscitou no dia 16. Percebam,
No domingo, quando Jesus ressuscitou, era o dia 16, era o dia das primícias. Jesus ressuscitou no dia das primícias. Jesus cumpriu a profecia, por isso Jesus é chamado de a primícia dos que dormem. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por que Jesus é as primícias dos que dormem? Porque ele ressuscitou no dia das primícias. Percebam, ele não ressuscitou sozinho. Juntamente com Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, em Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 27, verso 51 em diante, aqui fala que quando Jesus ressuscitou no dia das primícias, ele não ressuscitou sozinho. Abra sua Bíblia, Mateus 27, e vamos ler o verso 51 em diante. Leia comigo. Você deve ter um caderno do seu lado, uma caneta na sua mão, e você deve anotar todos os versos da Bíblia, riscar toda a sua Bíblia, sublinhar a sua Bíblia, para entender a mensagem. Ser um cristão beriano, que confirma aquilo que está sendo dito, lendo na Bíblia, com seus próprios olhos. Mateus 27, verso 51 em diante. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Verso 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quantos? Muitos corpos de santos. Quando a Bíblia fala muitos, são muitos. Foi uma multidão que ressuscitou glorificada. Agora vejam o verso 53. E saindo dos sepulcros, esta grande multidão que ressuscitou com Jesus, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Eles não ressuscitaram na sexta-feira, eles não ressuscitaram no sábado, no dia 15, eles ressuscitaram no dia 16, depois da ressurreição dele. Depois da ressurreição de Jesus, eles saíram dos sepulcros, e aqui diz o finalzinho do verso 53, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Aquela multidão de corpos glorificados, seres, homens e mulheres, filhos de Deus, que ressuscitaram com Jesus, bonitos, porque eram glorificados, entraram na cidade de Jerusalém, apareceram para muitos, confirmando que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo morreu pela humanidade, que Jesus Cristo ressuscitou e que agora ele iria subir para o céu e que essa multidão de seres glorificados iriam subir com ele para o céu, porque eles são as primícias dos que dormem. Jesus e esta multidão formam as primícias dos que dormem. Por isso Jesus subiu no dia 16, no próprio domingo em que ele ressuscitou. Ele subiu para o céu com esta multidão que ressuscitou com ele e apresentou estas primícias diante do Pai. E o Pai aceitou o sacrifício do Filho. E ele voltou para a terra e permaneceu ainda 40 dias com os discípulos na terra. Queridos, Jesus cumpriu a promessa, Jesus cumpriu a profecia das primícias. Jesus cumpriu a promessa, Jesus cumpriu a profecia da Páscoa, morrendo no dia da Páscoa. Jesus Cristo cumpriu a promessa e a profecia dos pães asmos, instituindo a ceia do Senhor. E você participa dela. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, estamos celebrando a morte de Cristo até que ele venha. E Jesus cumpriu a profecia das primícias, ressuscitando com a multidão juntamente com ele. Agora, voltando, queridos, vamos ver a próxima profecia. A próxima profecia é a quarta festa. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, nós vamos ver agora a quarta festa do santuário da terra. É a quarta profecia que iria se cumprir na vida de Jesus. Vejam, Levítico capítulo 23. Vamos ver agora o verso 15 em diante. Verso 15 em diante. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, o sábado do dia dos pães asmos. Jesus morria, o cordeiro deveria morrer dia 14, o primeiro dia de pães asmos era o dia 15,
Era um feriado, era um sábado, chamado de sábado porque ninguém trabalhava. Não era o sábado da lei de Deus, era o sábado da lei de Moisés. Existiam 7 sábados na lei de Moisés, sabiam? Na lei de Deus existe um sábado semanal. Na lei de Moisés existiam 7 sábados, não semanais, anuais, cada um no seu dia, eram feriados. E o primeiro feriado era o dia da festa dos pães asmos, o dia 15. Por isso diz aqui, queridos, que, verso 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia 16, eles começavam a contar 50 dias. Quando eles começavam a contar 50 dias, começando com o dia 16, esses 50 dias iam terminar exatamente no dia da festa do Pentecostes. Eram 50 dias após as primícias, era a festa do Pentecostes. Isso se cumpriu exatamente na vida de Jesus. Jesus ressuscitou no dia das primícias, dia 16, então contaram 50 dias. Percebam aqui, estou lendo Levítico 23, verso 15. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, dia seguinte ao dia 15, era o dia 16, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. 7 semanas inteiras eram 49 dias. Verso 16. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Queridos, quando se completavam 50 dias depois das primícias, era a festa do Pentecostes, a festa dos 50 dias. O que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus? O dia do Pentecostes. Você se lembra lá em Atos capítulo 2? Você se lembra lá em Atos capítulo 2 o que aconteceu? Os discípulos estavam todos reunidos. Capítulo 2 de Atos, verso 1. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 50 dias, cumprindo-se o dia do Pentecostes. Os discípulos estavam comemorando a festa do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. E sabem, queridos, por que é que o Espírito Santo foi derramado nesse dia, no Pentecostes? Porque nesse dia, Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu. O santuário do céu foi ungido. Jesus Cristo ungiu o santuário celestial. Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial como nosso mediador, como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote. Jesus é tudo no santuário celestial. E, queridos, quando ele foi entronizado no santuário celestial no dia do Pentecostes, 50 dias após a sua ressurreição, cumpriu-se a profecia que diz: todo poder me é dado no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. Esta promessa que está aqui em João capítulo 16, queridos. Esta promessa que está no Evangelho de João capítulo 16. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João capítulo 16. Veja a promessa que Jesus fez e que se cumpriu no dia do Pentecostes. Capítulo 16 de João, versos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, quando Jesus foi entronizado, no dia do Pentecostes, no santuário do céu, ele recebeu todo o poder. E ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado em forma de chuva temporã. E como línguas de fogo, foi derramado o Espírito Santo sobre os discípulos. E eles falaram línguas inteligíveis. Línguas que não aprenderam, porque eles foram dotados pelo Espírito Santo a falar línguas que eles nunca tinham estudado. E as pessoas ficaram admiradas ouvindo os discípulos falando línguas que não eram as línguas maternas, não era a língua materna deles. Mas ali existiam cerca de 15, 16 nacionalidades diferentes, em Atos capítulo 2, e cada um os ouvia pregando e falando na sua própria língua em que eram nascidos. Foi o dom do Espírito Santo.
o dom de línguas inteligíveis. Não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras. Cumpriu-se a festa do Pentecostes, do santuário celestial, queridos. Nós agora estamos vivendo na era do Espírito Santo, que começou no dia do Pentecostes. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, porque estamos vivendo no tempo em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Deus, começou lá no Pentecostes. As pessoas perguntam, pastor, antes do dia do Pentecostes, o Espírito Santo não se manifestava? Lógico que se manifestava. Desde a semana da criação, desde Gênesis 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, queridos, o Espírito Santo esteve presente durante todo o período do Antigo Testamento, mas não era a dispensação do Espírito Santo. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo está disponível a você, a todo aquele que pedir, poderá receber. Você pode buscar o batismo do Espírito Santo, que Deus lhe dará o batismo do Espírito Santo. Voltando agora, queridos, para Levítico capítulo 23. Aqui você vai ver a próxima festa. Você vai ver agora a quinta festa do Santuário da Terra. A quinta festa do Santuário da Terra é a festa das trombetas. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Pode ver agora capítulo 23 e o verso 24. Capítulo 23, verso 24. No mês sétimo, ao primeiro dia do mês, tereis descanso. Era um sábado para eles, sábado da lei de Moisés. Era um sábado cerimonial, era um feriado. Quando? No mês sétimo, no primeiro dia do mês, tereis descanso. Memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Esta era a festa das trombetas. Por 10 dias, as trombetas eram tocadas. Por 10 dias, toda manhã, a trombeta era tocada, anunciando que o dia do juízo estava chegando. Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do juízo, estava se aproximando. Por 10 dias, as trombetas eram tocadas, preparando o povo para que confessasse os seus pecados. Deus não queria que no dia do juízo ninguém fosse encontrado com pecados não confessados. Por isso Deus usou esta festa das trombetas, sendo tocadas desde o primeiro dia do sétimo mês até o 10º dia, por 10 dias, preparando o povo para o dia do juízo. Queridos, esta festa também era uma profecia. Uma profecia que prepararia o mundo todo para o dia do juízo. Vocês se lembram que, segundo a profecia de Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, esta profecia de Daniel 8,14 mostra que o juízo celestial, o dia da purificação do santuário celestial, o dia em que Jesus Cristo começaria no Santíssimo a obra de julgamento, esta profecia, queridos, ela foi precedida por anos, pelo menos 10 anos, sendo pregada esta mensagem, preparando o povo para 1844. 1844 não chegou assim de repente. Queridos, Guilherme Miller, nos Estados Unidos, estava pregando esta mensagem por cerca de 10 anos, preparando o povo para 1844. Eles pensavam que era a volta de Jesus em 1844, mas era o início do juízo celestial, a purificação do santuário celestial. Era a sexta festa. A quinta festa era uma preparação para a sexta festa, que era o dia do juízo. Não só Guilherme Miller, nos Estados Unidos, mas também Eduardo Irving, na Inglaterra, e também Manuel Lacunza, em toda a América do Sul, e também Eduardo Irving, na Inglaterra, e também José Wolff. José Wolff viajou pela Ásia, pregando que a volta de Jesus ocorreria em 1844. Queridos, estavam enganados. Não era a volta de Jesus. A data estava certa, 1844, mas era o início do juízo celestial. Esta é a sexta festa. Queridos, aqui em Levítico capítulo 23 e o verso 26, está a sexta festa, o dia da expiação. Era o único dia
em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário celestial. Nenhum outro dia ele entrava no Santíssimo. E mais, queridos, para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santíssimo do santuário celestial, nesse dia, ele escolhia 2 bodes. Um bode representando Jesus e um bode representando Satanás. Aquele bode que representava Jesus era morto. E com o sangue desse bode, o sumo sacerdote entrava, era feita a purificação do santuário, com o sangue deste bode representando Jesus Cristo. O outro bode, que representava Satanás, não era sacrificado e não derramava o seu sangue. Não confundam pensando que o bode que representava Satanás participava da purificação. Não, não participava. Não havia a morte dele e não havia derramamento de sangue. Depois que o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, ele pegava então o bode que representava Satanás, confessava ou colocava sobre a cabeça deste bode todos os pecados retirados e mandava este bode ser levado para o deserto, onde ele era abandonado no deserto e lá ele morria no deserto. Esta era uma profecia sobre o dia do juízo celestial. É exatamente esta profecia, queridos, que se cumpriu em 1844. Daniel capítulo 8. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel capítulo 8, verso 14. Aqui diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário do céu seria purificado. O Yom Kippur, o dia do juízo, no santuário do céu, seria no final dos 2.300 anos. Os 2.300 anos, nós sabemos, pela profecia de Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, começaria com a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Esta ordem foi o ano 457 a.C. Aí você conta, queridos, 2.300 anos, desde o ano 457 a.C. Você conta 2.300 anos e você chega então ao ano de 1843. Por que 1843? Porque quando você faz uma conta de anos que vem antes de Cristo, e incluindo uma soma de anos que vem depois de Cristo, lembre-se que não existe o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo, pula para o ano 1 depois de Cristo. Então, nesta conta você tem que acrescentar 1. Por isso que não foi 1843, mas 1844. 2.300 anos, começando em 457 a.C., termina em 1844 depois de Cristo. O que aconteceria em 1844? O juízo celestial. O Yom Kippur, no santuário celestial. Jesus Cristo entraria no santíssimo do santuário celestial para iniciar o juízo celestial. Isto está representado lá em Apocalipse capítulo 4 e também em Apocalipse 5, verso 7, quando Jesus Cristo veio ao Pai e recebeu o livro selado com 7 selos e começou a abrir selo após selo no capítulo 6, capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 8. Cada selo que ele ia abrindo do livro selado com 7 selos era o processamento do juízo celestial em 7 fases. Por que Deus fez com que o juízo celestial fosse em 7 fases? Porque Deus trabalha em ciclos de 7. Queridos, este juízo celestial começou em 1844, então hoje, 2020, nós estamos em pleno juízo celestial. Começou pelos mortos. Esse juízo vai passar para os vivos, tão logo a lei dominical seja aprovada. Que lei dominical, pastor? Esta lei dominical que está na encíclica papal Laudato Si, no capítulo 6, no parágrafo 237, o Papa Francisco disse que ele quer que no mundo todo seja instituído o domingo como dia de guarda, dia santo, e que o mundo todo deve guardar o domingo do mesmo jeito que se guarda o sábado. Queridos, mas a lei de Deus manda guardar o sábado, o 7º dia. Mas a encíclica papal Laudato Si, de Papa Francisco, manda guardar o domingo. Queridos, quando for imposta esta lei dominical no mundo todo, aprovada pelos países, e principalmente pelos Estados Unidos da América do Norte, então, queridos, começará o juízo dos vivos.
Até então, os mortos estão sendo julgados. Quando for aprovado o decreto dominical, a lei dominical, substituindo o sábado pelo domingo, substituindo o mandamento de Deus pelo mandamento papal, então começa o juízo dos vivos, porque os vivos terão que fazer uma decisão ao lado de Jesus e os seus mandamentos, ou ao lado do Papa e os mandamentos do Vaticano. Cada um dos seres vivos na face da terra terá que fazer uma decisão de receber o sinal de Deus ou o sinal da besta. Queridos, nós estamos vivendo hoje no grande dia do juízo. Esta é a sexta festa do santuário celestial. Agora, queridos, existe mais uma festa. Voltando para Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23 tem mais uma festa, a sétima festa. Qual é esta sétima festa? A sétima festa, Levítico capítulo 23. Vamos ver aqui o verso 33. 33. Verso 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, no dia 15 do sétimo mês. O dia da expiação era o dia 10 do sétimo mês. Esta é a sexta festa, dia da expiação, que está no capítulo 23, verso 26 até o verso 32. Esta é a festa da expiação, Yom Kippur. Mas a festa dos tabernáculos, ou a festa das colheitas, está no verso 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, ninguém vai trabalhar, é feriado, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação. Então, era um feriado no primeiro dia, que era o dia 15, não é? E era um feriado no último dia da festa, que era o dia 8º, o 8º dia. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene, nenhuma obra servil fareis. Esta era a última festa do santuário da terra, a festa das colheitas. Lembre-se, queridos, que nesta festa da colheita, a colheita estava feita, os celeiros estavam abarrotados de alimentos, os pecados estavam confessados, porque recém tinha terminado o dia da expiação, as pessoas tinham confessado os seus pecados, a purificação tinha sido feita no dia Yom Kippur, no dia da expiação, no dia 10 do sétimo mês. Então, esta festa, que começava no dia 15 do sétimo mês, era uma festa alegre, a mais feliz festa de todas as 7. Das 7 festas sagradas, a mais feliz, a mais alegre, era a festa dos tabernáculos. O povo de Deus saía das suas casas e eles subiam nos montes e colhiam ramos, galhos, e arrastavam esses galhos, esses ramos de árvores verdes, traziam e construíam cabanas, construíam tabernáculos. E eles dormiam nessas cabanas por 7 dias. Durante estes 7 dias, eles não dormiam dentro de casa, eles dormiam fora de casa, dentro das cabanas. Era uma alegria para os filhos, para as crianças, ajudarem os pais a construírem essas cabanas e dormirem. Seria como se você armasse uma barraca no seu quintal, no quintal da sua casa, e fosse dormir lá com as suas crianças. Como elas ficam felizes, não é mesmo? Ficarem conversando, e durante esses 7 dias de festa, dormindo dentro das cabanas, fora de casa, os pais estavam contando para os filhos dos milagres de Deus, de quão poderoso é Deus quando tirou lá do Egito o povo de Israel, com sinais, com prodígios, abrindo o mar vermelho, fazendo milagres. E as crianças, elas ouviam as histórias. Isso era contado e recontado, ano após ano, na festa dos tabernáculos, na festa da colheita. Queridos, esta festa está ainda no futuro. A festa da colheita do santuário celestial ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo na festa da expiação, na festa
do juízo celestial, que começou em 1844. Queridos, quando é que vai acontecer esta festa da colheita? Quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo descer em glória e majestade do céu, com todos os seus anjos. E os anjos forem enviados com rijo clamor de trombeta, para recolherem os escolhidos dos 4 cantos da terra. Será a festa da colheita. Jesus Cristo recolherá todos os salvos e os arrebatará para o céu. Todos nós seremos arrebatados para o céu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Aqui nós lemos. Capítulo 24, verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos vão ver e assistir à volta de Jesus. Olhos de amor e olhos de ódio terão que assistir à volta de Jesus. Mesmo aqueles que não querem assistir à volta de Jesus terão que assistir, porque a Bíblia diz, todo o olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. E aqui em Mateus 24, verso 30, diz, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele não virá com coroa de espinhos. Ele virá com a coroa de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele não virá sozinho. Ele virá com todos os seus anjos. Diz o verso 31. Leia comigo. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Esta é a festa da colheita, quando os anjos vão colher todo o trigo que tem em todos os países do mundo, de norte a sul, leste a oeste. Todos os filhos sinceros de Deus serão recolhidos. É a festa da colheita. Jesus colhe esta grande seara de salvos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós vamos subir, nós vamos ser arrebatados para encontrar Jesus nos ares e vamos continuar subindo com Jesus para a Nova Jerusalém numa viagem espacial de 7 dias. As pessoas me perguntam, pastor, é verdade que nós vamos viajar pelo espaço em direção à Nova Jerusalém com Jesus Cristo numa viagem espacial de 7 dias? Sim, meu querido irmão, é verdade. Esta é a festa da colheita. É a única festa que ainda não chegou, porque só vai começar com a segunda vinda de Jesus Cristo, quando nós seremos arrebatados e numa viagem de 7 dias estaremos viajando para a Nova Jerusalém, para a casa do nosso Pai. Está chegando a hora, meu querido irmão, de irmos para a casa do Pai. Já é hora. Já não tem graça mais viver neste mundo de pandemia, de tristezas e de mortes e de separações, de violência. É hora de irmos para a casa do Pai. O Pai está dizendo para o Filho, filho, já é hora. Já é hora de ir buscar aqueles que são meus. Aqueles que você, meu filho, comprou com teu próprio sangue. Já é hora de ir buscá-los. Buscar os que são meus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou contando os minutos para a volta de Jesus. Eu quero que ele venha o quanto antes. Eu estou cansado desta terra porque o meu sonho é o céu. Eu só penso no céu. E você? Você está ansioso, contando os dias e clamando, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Que venha logo a última festa, a festa da colheita. Leva-nos para o céu numa viagem espacial de 7 dias. Volte logo, querido Jesus. Deus conforte o seu coração, meu querido irmão. Deus conforte o seu coração com esta bendita esperança. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Neste momento eu quero orar por você. Feche os olhos. Conversemos com Jesus. Pai Santo que estás nos céus, é em nome de Jesus que nos aproximamos do Senhor nosso Pai. Querido Pai, obrigado pelas 7 festas do Santuário da Terra, que eram 7 profecias, que se cumpriram uma a uma. Agora estamos vivendo na 6ª festa, o dia do juízo. Queremos que seja muito breve a festa da colheita,
a única que ainda está no futuro. Que Jesus volte nos buscar, como ele prometeu em João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. Ó, querido Jesus, esta bendita promessa, voltarei outra vez. Cumpre esta promessa. Venha logo, querido Jesus, nos buscar e nos levar para a casa do nosso Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Sustenta-nos a fé. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meu querido irmão, você pode ter o 7º milênio. Você pode ter Revelações de Daniel, volume 1. Revelações de Daniel, volume 2. Você pode ter Apocalipse, volume 3, volume 2 e volume 1. Você pode ter todos estes livros clicando neste link que tem aí. Existe a descrição, e existe ali o link para você adquirir todos estes livros digitais, e-books. E eu repito, como bônus, como presente, você vai receber também esse outro livro, Vícios Secretos, que tem libertado muita gente, tem trazido libertação e salvação, mudança de vida para muitos jovens. Este é muito importante, este livro. E também mais 14 vídeos totalmente ilustrados, cobrindo os 22 capítulos de Apocalipse. 14 vídeos. Não deixe de adquirir. Clique neste link na descrição do link, você pode clicar e pode adquirir. Não é a mim que você está ajudando, é a você mesmo. É para que você fortaleça a sua fé e para que a volta de Jesus seja uma obsessão, um sonho na sua vida. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. No sábado, nós temos um encontro às 10 da manhã. Sábado, horário de Brasil, 10 da manhã. Horário Estados Unidos, 9 da manhã. O que é que nós vamos estudar sábado? Os 7 reis. Como é que é, pastor? Sim. Apocalipse 17. Ah, queridos. Apocalipse 17. As 7 cabeças. Os 7 reis. Lá de Apocalipse 17. Esse é o assunto de sábado, na live às 10 da manhã. Não perca. E no domingo à noite, queridos, no domingo à noite, às 8 horas no Brasil, 7 horas nos Estados Unidos, nós vamos estudar no domingo à noite a mulher de Apocalipse 12 e a prostituta de Apocalipse 17. Não perca. Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Amém.